Tá aí! Gente, que é isso? Que é isso? É Bom fazer ao dia! vivo. Isso é fazer ao vivo. É verdade. Que bom, que bom, que bom. Gente, ó, as pessoas estão chegando. Foi o tempo que a gente estava aqui conversando, você entrando. Viu como é que Ai, agora tá na boa. Caiu, chamo você de novo, volta para lá e a gente continua, que Deus está conosco. amém, amém. Que bom, que bom. Deixa eu ver. Gente, vai avisando pra gente se por um acaso a voz não estiver legal, não estiver saindo, vai contando aqui, tá? Porque a gente, enquanto ao vivo, eu vejo ela, vejo o que vocês estão escrevendo, mas não sei. Não sei se você está acompanhando o que está escrito, pastora. Tá dando para ver direitinho? Tá, Consigo, sim. esse é o Tá bem PH. fraquinho, mas dá para ler. Esse é o PH, né? Que trabalha com a gente, que é o nosso Ah. E suporte. aí, PH, tudo bom, meu filho? E aí tem uns aqui que já passou por aqui, a Isabel, a Daniela, a Ledinha, o Ah, Richa, que né? O bênção. Pedro, tá todo mundo por aqui. Terezinha acabou de entrar, vou dar um aceno para você. Que Obrigada por estar aqui com a bacana. gente. Que Beijo, delícia. Terezinha. Que delícia. Eu tô aqui. Eu vi em algum momento, se eu não me engano, a minha amiga Irene, lá da Wizard, Hum, de tinha um Biase. nomezinho no final, Irene. Que eu falo, gente, é seu, porque como vem o nome que vocês cadastraram no Instagram, então às vezes vem alguns códigos, né? Então a gente vai me avisando, Betinha, minha prima, que bom, que legal! Ah, obrigada! Isso é muito gostoso. Gente, bom, a gente já está começando todo mundo entrando aqui, a gente vai falando, vai conversando, e aí vai chamando. Se você colocar aí seu coraçãozinho, vai chamando mais gente, o Instagram entende que as pessoas estão gostando, vai distribuindo cada vez mais. A gente tem que aprender, né, PH, que me ensina tanto, tem que aprender a usar a ferramenta a favor da gente. E a gente sabe aqui que usa a ferramenta é a favor de Deus. Né? Ele nos despertou, nos ensinou, nos proporcionou essa possibilidade de alcançar pessoas aonde elas estiverem. Então, agradeço a cada um de vocês que está aqui com a gente. Richa dando Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom. É isso aí. Super live, Pedro, concordo, vai Que bombar. legal. Gente, deixa eu ir só colocando para vocês. A gente, a partir de hoje, né? Então, todos os sábados, a gente começou um projeto que Deus tocou no nosso coração, debaixo da força da mulher cristã, que fala, né, sobre o encontro de mulheres. Mas vocês, homens, podem permanecer, porque vocês vão conhecer a mente das mulheres, vão conhecer como é que elas, né, o que elas têm de bom, o que elas não têm, o que elas precisam melhorar, como conduzir e principalmente como viver em harmonia debaixo da palavra de Deus. Então, eu tenho certeza que vai ser um encontro super legal, acontece todo sábado, sempre às 8 horas da manhã. Acredito que a cada passo a gente demora menos a colocar as coisas funcionando, porque a gente vai tendo mais intimidade. Mas a ideia é que a gente tenha um espaço para falar de Deus em temas específicos, né? Então, nessa semana, Deus tocou no nosso coração para falar sobre a mulher virtuosa aos olhos de Deus, através da palavra de Deus, que está em referência do livro de Ruth 3:11. Mas antes da gente ler a palavra, antes da gente especificamente começar sobre a palavra, eu gostaria de apresentar a nossa querida convidada. Tenho certeza que muitos que estão aqui conosco conhecem a pastora Elisete, mas é sempre muito grandioso a gente mostrar exatamente com quem a gente está conversando, qual é a sua experiência, como se comporta, né, dentro desse reino maravilhoso que nós vivemos hoje. Então, a nossa pastoria aí, gente, eu olho porque de vez em quando eu posso falhar, né? Então, eu dou uma olhadinha. A pastora Elisete Ribeiro, ela já né, já pastoreia há pelo menos 19 anos. Ela hoje, né, congrega, é a pastora da Igreja Batista Betel Renovar, daqui da Ilha do Governador, a conhecida IBBR. Casada com o nosso querido, amado pastor Maurício Ribeiro e mãe querida de um rapaz, um jovem maravilhoso, abençoado de Deus, que é o Pedro, apaixonado por chocolate. Então, Pedro, ó, dá aí seus coraçõezinhos, porque a gente te leva o chocolate. Mas é uma família abençoada, uma família muito, muito leve, né? E
seguindo sempre seus preceitos de Deus, sempre o caminho do Senhor. Além disso, a pastora ela é formada em teologia e também relações públicas. Ela hoje é gestora do Wizard, do grande centro de inglês aqui da Ilha do Governador, atua e tudo essa tranquilidade que vocês estão vendo, ela leva para a vida dela. Então é aquela pessoa que não fala só da palavra de Deus, ela vive a palavra de Deus, não só ela, como toda a sua família, em todos os momentos que você encontrar. Então, pastora, dê seu bom dia. Bom dia a todos. A paz do Senhor, que a paz de Cristo reine entre nós, né? Estou feliz de estar aqui, de poder estar compartilhando um pouquinho, né, das coisas de Deus. A gente tem muito tempo de falar do dia a dia, mas das coisas de Deus nem tanto. Então, hoje é uma oportunidade única e vai ser uma bênção. Ó, eu estou só dando melhor posicionada aqui na minha câmera para ficar mais alto. Acho que ficou melhor para a gente conversar. Então, vamos lá. Gente, vamos pegar a palavra, né? No livro de Ruth 3:11. Vamos lá? A gente lê e aí a gente vai dando continuidade e deixando o Espírito de Deus conduzir o nosso bate-papo. Você que está aí nos acompanhando, querendo falar a partir de qualquer coisa que nós colocarmos aqui, bota aqui na mensagem e a gente vai conduzindo. Lembrando a vocês que essa live vai ficar gravada e vai ficar lá na Força da Mulher Cristã. Então, querendo retornar, querendo ouvir novamente, querendo mandar para alguém que vocês acham que é possível, que é bom para essa pessoa ouvir, por favor, faça isso, a única coisa que a gente pede. Agatha, tá aqui com a gente. Obrigada. Um beijo, que bom, que delícia, cada um tá aqui conosco. E aqueles que eu não souber falar direito o nome, por favor, escreve que eu repito. A gente está com Lotus de Feltro, não sei como é que é direitinho. Deise Barros também tá com a gente. E aí, vamos lá, gente, vamos conversando. Vamos começar agora a ler a nossa palavra. Livro de Ruth 3:11, vamos conversar. Vamos começar a ler, né? Em reverência à nossa palavra de Deus. A palavra diz assim, Ruth 3:11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto dissestes eu te farei. Por toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós colocamos agora, Senhor, nossa live em suas mãos, clamando a tua presença, porque sabemos que tu és o Deus. É para ti que nós fazemos isso, Senhor. E é em nome de Jesus que nós pedimos, Senhor, que a tua presença venha e preencha não só a minha, a pastora Elisete, mas todos aqueles que abrirem essa live. Aquele que abriu sem querer, Senhor, prenda para que ouça, Pai. Aquele que abriu para participar, dê a ele todo o entendimento da palavra. Leve a palavra ao coração de cada um que está ouvindo, Senhor. E que o Senhor esteja conosco, abençoando, cuidando de tudo aquilo, Senhor, que está fora desse momento. Porque enquanto nós estamos cuidando das suas coisas, tu estás cuidando de nós, Pai. Muito obrigado pela sua presença, Pai. Amém. Amém. Bom, Deus, amém. pastor, vou dar uma contextualizada aí, senhora entra. Pode ser assim? Pode? Vamos lá. O Lotus de Feltro botou minha pastora Elisete. Ai, olha que delícia. Amém, amém. Bom, vamos contextualizar. A gente leu Ruth. A gente sabe que mulher virtuosa, quando a gente olha para dentro da Bíblia, existem várias referências e a mais conhecida também é em Provérbios, né? Mas Deus nos levou para Ruth 3:11. Esse momento, a gente está falando de uma grande mulher para Deus. Uma mulher que tinha toda uma circunstância diferenciada e muitas vezes, né, olhando só para as circunstâncias, com muita dificuldade. Mas ela fez a diferença. E ela foi tão abençoada que a gente sabe, vai chegar lá no finalzinho, a gente vê que ela faz parte, né? E ela está dentro da genealogia de Jesus. O que a gente olha para Ruth nesse contexto, né? A gente está vendo... Ruth, ela é nora, né, de Noemi. Noemi, junto com Elimeleque, sai de Belém, vai para Moabe, morar lá, porque em momentos que estava com muita dificuldade da terra. Naquele momento, quando chega lá, né, Noemi perde o seu marido, Elimeleque. A partir daí, ela tinha 2 filhos. Ela tinha Malom e um filho mais novo. Esse filho, Malom, casa com Ruth.
o filho mais novo casa com Orfa. Orfa, né? Que alguns têm a pronúncia, né? E todos os homens da família de Noemi morrem. Olhando o nosso passado, a gente sabe que aquele momento, uma mulher viúva, uma mulher que tinha sua família estruturada e que ainda não tinham filhos, e esses filhos também morrem, ela fica desamparada. Então, naquele momento, a gente está falando de uma mulher que foi com uma família para Moabe, que era uma terra pagã, que era uma terra de idólatras, que a gente olhando a Bíblia, tem estudos que mostram que era uma terra amaldiçoada por todas as dificuldades, e a gente sabe que vem aí dos problemas com Ló, né? Porque Moabe é a terra gerada a partir da filha, né? Que tem uma relação com o pai. Então, a gente encontra aí muitas dificuldades. Só que naquele momento desse desespero, Noemi resolve voltar para sua terra. E aí ela chama as suas duas noras e separa e diz para elas, olha, eu sei quem são vocês ainda são muito jovens, eu não tenho como, né, ter outros filhos para que eu possa dar para vocês, eu libero vocês de viver comigo, voltem para suas terras, voltem para suas famílias. Naquele momento, Orfa toma essa decisão, chorando mesmo assim, mas volta para a família. Mas Ruth faz a melhor escolha. Ruth tem a melhor escolha. Ruth chega ali e diz para Noemi, aonde tu fores, eu irei com você. Aonde o Deus que você servir, eu servirei. E é lindo isso, porque Deus exatamente recebe com seus braços abertos essa grande mulher. Vou parar por aqui, porque quem vai contar mais, quem vai abrir nossa cabeça para toda essa visão dessa mulher virtuosa aos olhos de Deus, é a nossa querida pastora Elisete. Então, toma aí o seu caminho, pastora. Vamos lá, vamos lá. Ruth, né? Quando se fala em mulher virtuosa, nós pensamos justamente nesta personagem que impactou. A marca de Ruth pela sua lealdade é uma coisa muito forte, a sua generosidade, e que acaba encantando a todos. Se eu pudesse salientar, né, tirar alguns destaques dessa história de Ruth, o que mais me chama a atenção é justamente ela, em poder ficar, ela decide ir com a sua sogra. Olha que bacana. Isso eu acho que é a maior prova de amor. É quando você pode ir, no entanto, decide ficar. Eu não tenho que prender. Eu sei se você está porque você quer. E a Ruth, ela poderia, ela foi liberada, como foi dito, mas ela se apegou ao coração. Nesse momento ela foi leal até o fim. Você sabe que existem pessoas que caminham conosco, assim como, né, com qualquer uma de vocês, que no momento de adversidade começa a ponderar até que ponto isso é interessante para mim estar ao lado. E o que me mostra que essa lealdade são pessoas, são mulheres virtuosas que vão ficar do teu lado, mesmo quando de repente estão todos contra. E hoje em dia, nesse momento, né, quando há todo um bombardeio, né, nas redes sociais contra você, mas, no entanto, eu decido ficar do teu lado. A lealdade dela ali falou mais alto. E no momento, então, que elas decidem voltar para a terra natal de Noemi, e aí, quando se fala assim, o que é ser mulher virtuosa? Mulher virtuosa é uma mulher cheia de Deus. É o que ela carrega. Então, no momento, Noemi, ela estava amarga. Por conta das decepções que ela teve, ela acabou chegando numa terra estrangeira, perdeu seu marido e seus bens maiores, que eram seus 2 filhos. Já não restava mais nada para ela. No momento do seu retorno, Noemi, muito pelo contrário, ela estava na sua terra natal, ela poderia ainda ter a oportunidade de reconstruir a sua história, mas ela não. Eu não sou mais a mesma Ruth de 10 anos atrás. Eu agora passei por todo um processo de convivência. Eu aprendi a conhecer e amar este Deus. E esse seu Deus agora é o meu Deus. A tua gente, o teu povo, é o meu povo. E a Bíblia não relata, né, como é que foi essa viagem de retorno, né, Lone? Mas a gente imagina que não foi
fácil. uma ponte aérea. Não. Naquele momento era bem Muita complicado. andança. Gente, bem complicado. Mas em momento algum você vê algum relato de manifestação de desconforto. Ruth era resiliente. Isso também chama a nossa atenção. E no momento que ela lá chega, ela vai justamente receber orientações de Noemi. No momento que ela recebe orientações, ela vai para o campo. Depois de um dia inteiro de sol, com certeza escaldante, ela não tinha medo de trabalhar. Era uma pessoa de atitude. Era uma mulher proativa, trabalhadora. E ela ficou catando as espigas que sobravam. Porque aquele povo colhia para si, mas existe uma lei em que eles tinham que deixar. O que sobrava, não fica pegando, não, deixa para os mais necessitados. E Ruth, naquele momento, se colocou nessa condição, aceitou e começou a pegar, e a catar e a recolher. E ela chamou a atenção de Boaz, o dono do campo, porque era uma jovem ainda que uma jovem senhora, mas ela ficou o dia inteiro discreta, colhendo. Depois, então, ele deu mais a provisão para ela. E ela, ao chegar em casa, né? Ela, ao falar para sua sogra, então, peraí, este homem é do parente do meu marido. Ele pode nos resgatar desta condição. Porque naquela época, a mulher é diferente de hoje, né, Laura? Hoje em dia nós trabalhamos. E eu vou segurar um pouquinho, porque você colocou uma coisa muito interessante que eu acho que vale a pena, a gente voltar a falar aqui. A pastora destacou a questão do companheirismo, né? A questão da escolha. O que uma coisa que me destaca muito nessa questão da personagem da Ruth é ela ter feito a escolha da maneira mais sábia. Ela fez a escolha correta. E aí a gente tem ali a escolha correta entre dar toda a atenção e assistência, né, à sua sogra. E é muito interessante quando ela fala da sogra, porque hoje o que a gente brinca? A sogra é aquela coisa complicada. Sogra é aquela pessoa que talvez a gente nunca queira ter ela próxima. E pelo contrário, você vê que toda uma mudança, até de maldição, que foi colocada atrás do passado pela terra pagã que ela vinha, ela é quebrada por esse amor. Né? Isso é muito interessante. E aí, quando ela fala do companheirismo, dessa opção dela, ela não só fez essa escolha de ser companheira de Noemi, mas ela frisou, né? A nossa pastora frisou aqui, o companheirismo é de ser parceira de Deus, o seu Deus, o seu povo. Ou seja, é muito interessante porque isso foi, né? O que ela falou, a gente não tem aqui, né? Os relatos não falam como foi essa grande viagem. E aí eu tenho, né? A minha pastora Vera, que é da Igreja Nova Jerusalém, ela contava muito nas aulas dela conosco, né? Da escola dominical, ela falava sempre pra gente assim, conheço outra pessoa, come 1 quilo de sal com ela. Por quê? Porque comer 1 quilo de sal leva tempo. E aí o que a gente está destacando aqui, que a passagem da terra dos Moabitas para Belém não era um lugar perto. Não. A gente sabia que tudo era muito longe, era a pé. Eles não tinham condições de ter outro tipo de transporte, porque não tinham, né? Além de não existir, seria só os, né? Acho que os cavalos, mas mesmo naquele momento, elas não tinham condições, era só as duas. Então, esse tempo, ela tinha toda a facilidade de repente voltar. Mas ela continuou caminhando. E aí também, né, agora para retomar a nossa pastora, deixar ela beber a água dela, ela retomar aqui com a gente, ela fala exatamente dessa questão na hora que Ruth vai para o campo. Ela acontece tudo ali e aí ela volta para Noemi e conta. Eu destaco, pastora, 2 coisas que eu não sei se você vai falar mais adiante, mas me destaca muito claramente primeiro, a escolha do campo em primeiro momento é a escolha de Deus para a vida dela. Já Deus atuando na vida dela para mostrar o caminho. Ela poderia ir a qualquer outro campo. Não, mas ela foi no campo de Boaz.
E a outra questão que me chama muita atenção é ao retornar. Ela ter total, descreveu todo o dia para a Noemi. E ali, né, ela aceita também os conselhos do Noemi. Como é que você vai a partir daí? Pois é, quando nós somos fiéis, quando você é fiel a um próximo, na realidade, você é fiel a Deus. Porque na palavra diz, né? Como é que você pode amar, né, quem você não vê, se você não ama quem você vê? Então, Ruth, no momento em que ela teve a sua generosidade, no momento que ela foi fiel, porque ela, né, deixou jorrar de si virtude, Deus conduz todos os seus passos. E ela não foi por acaso parar naquele campo. Existiam outros campos. Por que justamente ela foi canalizada para aquele? Eu creio, assim como Lani, muitos que estão aí também, que Deus, ele dirige nossos passos. E às vezes nós precisamos ter calma. As coisas parecem que estão difíceis, parece que perderam controle. Nessa pandemia aconteceu muito isso. Mas se você tiver serenidade e calma, Deus está agindo. E às vezes Deus te tira de um lugar, no caso, né, tirou lá de Moab, trouxe para cá. Estou falando agora de Ruth, mas Deus estava com ela o tempo todo. E mais à frente você vai ver que toda a sorte dela será restaurada. Por quê? Deus dirige os passos. Então ela toma decisões assertivas. Porque não é ela, é Deus através dela. E toda a humildade que ela teve em reconhecer, ela teve a submissão. Ela foi submissa a essa orientação. Submissão, né, é uma postura. É uma postura de vida. Ela foi obediente porque ela agiu. A obediência tem mais a ver com a ação. Então ela obedeceu. Mas a sua postura era de submissão à sua sogra. E ela foi bem-aventurada. Porque no momento em que Ruth dá todas as instruções, ela segue à risca as instruções de como ser, que existia, né, todo um processo para que isso ocorresse. Então ela ali foi passo a passo, observando. E ele, quando a viu, ele quem? Boaz, era um homem rico, mas um homem já de idade. Como viu o proceder daquela jovem, mais impressionada, impactada esse homem ficou, porque viu que era uma jovem, ela tinha condições de escolher outros, mas tinha um porquê aquela escolha. Porque aquele homem iria continuar a descendência da família, e ela estava, na realidade, a missão dela era muito maior. O propósito dela, né, que a direcionava, era maior do que seu gosto pessoal. E ele ficou realmente impressionado, impactado. Pôde falar, nossa, todos sabem que mulher virtuosa você é. Isso é interessante, eu acho que isso é muito legal a gente frisar, né? Às vezes as pessoas brincam. Uma vez, uma amiga falou assim para mim, ai, Lani, Deus é meio fofoqueiro do bem. Ele conta para as pessoas aquilo que você faz de todo o coração. Quando a gente está brincando na fofoca, né? Mas isso é interessante, é o que você falou. Boaz já tinha ouvido falar da Ruth, que veio com Noemi e que não tinha obrigação, né? E é essa parte que você está chamando a atenção, porque é interessante que ele não só, né, olha com grande admiração, até por ela ser, ele poderia ter escolhido qualquer outro homem ali, ou até não estar naquele lugar, mas principalmente porque Deus mostra tudo aquilo que você faz de coração verdadeiro, sem querer mostrar para as pessoas. Deus, ele mostra. Voltando a esses exemplos que a gente tem na vida, meu pastor também, pastor Manuel, lá da Nova Jerusalém, falava pra gente assim, não adianta chegar aqui e mandar cartãozinho. Se Deus quer que você seja exaltado, você pode sentar no último banco, que Deus vai tocar no coração do pastor e vai te trazer aqui na frente. Então, não manda cartãozinho que você está aqui. Exatamente isso, a gente não precisa de cartão de visita, porque Deus é o nosso grande cartão de visita quando nós fazemos as coisas com a verdade no coração. É isso, pastor? Exatamente isso. Interessante, você está falando e me lembra, né, várias situações quando você lá no oculto, em outro ambiente, com pessoas que não estão ali no teu dia a dia e falam justamente
traz, né, ao teu conhecimento uma situação de alguém que você conhece ao teu favor. Essa pessoa não fez estardalhaço, não fez nenhum tipo de divulgação. Mas sabe quem levou? Foi Deus, que traz as boas notícias. Então, na realidade, isso que a Lani está falando é porque Ruth, ela estava jorrando o que estava no interior dela. E é isso que as pessoas reconhecem, e isso acaba sendo enviado. As pessoas acabam, né, falando de quem você realmente é. Isso é muito bonito. Então, é Deus, né? Entendi agora essa fofoca. Quando nós estamos, né? E Deus faz isso mesmo. Fica difícil, mas é gostoso, porque assim, quando a gente começa, né, a andar com Deus, a entregar nossa vida para Deus, aí você vai ouvindo as pessoas falando, mas no final era tão bonita a forma que ela queria dizer que, olha, na verdade, Deus conta sobre nós para quem Ele quer. Verdade. Né? Porque é o que você falou. Como é interessante quando a gente crê, né, na presença do Espírito Santo, sabendo que alguém se levanta e fala, conta de você, porque Deus sabe que precisa falar algo e mostrar que é Ele que está contigo. Então, é muito interessante isso, né? Agora, isso, né, pastora, precisa de uma intimidade com Deus. Precisa estar, como ela colocou, né, uma palavra muito bonita, é jorrar. Né? Jorrar ali sua generosidade, jorrar ali seu amor, jorrar ali sua atenção. E tem uma coisa que é muito interessante, que eu acho que a gente precisa sempre falar, e eu acho que para a mulher, principalmente, com toda essa história que veio ao longo do tempo com o feminismo, né? A mulher precisa fazer acontecer, foram duas palavras que a senhora colocou, e eu queria, gente, que você percebessem aí, se você puder retornar, pastora, sobre obediência e submissão. Muitas vezes, e muitas mulheres, e eu digo eu também, né? Até eu entender qual é o meu papel dentro dessa relação de vida, quando Deus começou a mudar o meu coração, foi saber que eu preciso ter obediência, né? É ser submissa. Então, a submissão me colocava assim, é como se eu fosse inferior. Não é, não é. Quando a gente começa a conhecer Deus, o que a gente precisa em primeiro momento é ser obediente a Deus, ser submissa à sua vontade, né? E dentro dessa condição, a gente vai entendendo que é uma libertação dentro da gente. Porque às vezes a gente quer impor uma colocação, né? Então, até para a pastora poder conversar com a gente, vai colocando aqui. Vocês concordam? Vocês não concordam? O que vocês acham? É fácil ser obediente? É fácil ser submissa? Vai escrevendo aqui, vai interagindo com a gente. Porque é um bate-papo para nós, né? Mas, pastora, fala mais um pouco sobre isso, que eu acho isso muito interessante. Muito interessante. Porque, como eu estava te dizendo, nós somos, né, instrumentos de Deus. Para ser instrumento de Deus, você tem que estar alinhado com o propósito dele. E aí, você tem que ser submissa ao querer de Deus. Já não é mais o que você pensa, é a sua atitude. Você está predisposta a se submeter ao que a palavra manda. Então, às vezes, todos, porque nós temos, né, o conceito secular do mundo, que muitas das vezes parece justo aos nossos olhos. Exemplo, olho por olho, dente por dente. É muito justo. Mas o que Jesus veio trazer é diferente. Jesus fala, ore pelos aqueles, né, pelos seus inimigos, pelos aqueles que vos perseguem. É diferente. Se alguém lhe der um tapa, vire outra face. É tudo muito diferente. E eu começo a não buscar mais o meu querer. Eu começo a buscar o querer de Deus. Mas olha como isso é tremendo e é libertador. Nós, quando viemos aqui para a Terra, cada um de nós temos um propósito. Nós somos gerados por um propósito de Deus. Nós estamos uma passagem aqui nesse mundo, nessa Terra. E devemos deixar um legado. Então, nós construímos uma história. Se sozinhos, a nossa visão é muito limitada. Nós carecemos de um Deus que é grandioso e perfeito. Ele sabe o meu melhor, o meu amanhã. Ele sabe qual caminho eu devo tomar. Naquele momento, aquela jovem, Ruth, tinha outros campos. Por que ela justamente foi parar no campo do seu futuro resgatador? Porque Deus estava com ela. Então, eu entendo que nós devemos, né, fluir, limpar os canais para que Deus possa falar. Uma mulher virtuosa, ela é sensível à voz de Deus. Então, essa tua predisposição em ser submissa, em obedecer.
Muitas das vezes, né, quando nós entramos no mundo do evangelho, você pensa, ah, eu já sou mulher independente, não é? Isso aí é coisa do outro século. Eu ser submissa, como assim? Eu tenho que ser feliz e fazer as coisas que eu tenho que me sentir bem. E aí não. Nós, como mulheres de Deus, nós entendemos que nós devemos fazer aquilo que Deus manda, que o Espírito Santo de Deus te conduz a fazer. E no momento em que você se submete a esse agir de Deus, ao caminhar, o direcionamento de Deus, você vê que novas portas se abrem. Portas que talvez você não reconhecia como tal, você achava que era uma extensão de uma parede, no entanto, não. Eis que a porta é criada, não, a porta sempre existiu. No momento da tua submissão, da tua atitude em se submeter, no momento da tua ação em obedecer, as portas certas se abrem na tua vida. Foi assim com Ruth, é assim com a minha vida, tem sido assim com a vida de Ilana e com cada uma de nós. E é dessa forma. É que nós queremos, como seres humanos, e vocês podem comentar aí, nós queremos fazer a nossa vontade. Mas interessante, né? Geralmente, o que nós não queremos fazer, mas que precisa ser feito, é que nos traz os resultados mais duradouros, mais, né, benéficos para nós. Porque geralmente o que nós queremos fazer e que não é necessário, não nos leva muito longe. Então, saber o que deve ser feito também é uma virtude. Muitos têm a disposição, mas correm para lá e para cá e ficam dando círculos ou entram num labirinto sem conseguir identificar a saída. E Deus amplia a nossa visão. Isso tem a ver com submissão, que é da sua alma, é o seu querer. Eu vou olhar aqui. Eu não sei quem é. Escreve para mim um nome, Lotus de Feltro. Eu não sei quem é o nome que eu posso chamar, né? Mas colocou aqui, colocar tudo nas mãos de Deus e descansar. Nos liberta das nossas vontades. É isso aí. Verdade, é exatamente isso, né? E é dessa a forma mesmo. E a pastora falou uma coisa muito interessante. Saber o que deve ser feito faz parte de ser uma mulher. Carmen. Carmen, obrigada, me ajudou mais. A Carmen, então, fez essa colocação. E realmente é muito interessante, porque saber, né, o que deve ser feito. E é interessante, assim, eu posso falar na carne, né? Eu sempre... Eu nasci num lar cristão, no sentido... de buscar, de saber quem Deus é, mas não ter a intimidade da visão evangélica. E eu só vim me converter já velha. Mas ao longo da minha vida eu sempre falava assim, não, eu quero crescer, eu quero ser uma boa profissional, eu quero ser uma boa pessoa, olhando sempre, mas quando chegava nesses dois pontos entre o que é a submissão e o que era a obediência, olhando a vida do trabalho, eu falava, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser submissa às regras daquele negócio. Mas quando falava da minha vida pessoal, eu achava que não era possível, porque, eu não vou, não quero ninguém me mandando, né? Não quero isso ou aquilo. Hoje, como é libertador. Porque, como a pastora colocou, quando a gente, mesmo que o nosso coração, nossa carne quer ir para um lado, e aí a gente vai em obediência a Deus, a gente lá na frente percebe que aquele era o único, verdadeiro e melhor caminho. É verdade. Não tem dúvida. E quanto mais a gente vai gerando essa intimidade, quanto mais a gente vai gerando essa verdade com Deus, a gente vai tirando um fardo das nossas costas, um peso, porque a gente sabe que quando Deus fala, vai pela direita, porque é a direita que é o bom caminho. Porque Ele está tirando a gente das armações que estão, né, dos tropeços que a gente vai estar pelo lado esquerdo. Então, é muito interessante. A Carmen colocou aqui, da Igreja Evangélica Adonai de São João de Meriti. Gente, eu fui levantada pastora em 2004, na Igreja Evangélica Adonai, em São João de Meriti. Carmen, um beijo para você, eu te amo demais. Que bacana, uma família dela. Porque às vezes a gente não né? E a gente aqui ficou, por mais que a gente queira, um assunto maravilhoso, né? E para a pastora jorra conhecimento, a gente fica um pouco assim tensa, e às vezes a gente não traz muita memória o nome. Agora, minha querida Isabel, que se segura, gente, o último sábado desse mês é com a Isabel, com um tema maravilhoso. Ela não perco por nada. Hã? Não perco por nada.
Ela vai colocar aqui, ela colocou aqui pra gente, na verdade, a mulher tem dificuldade de ser submissa. E é Exatamente. verdade. Pela Exatamente. nossa Aqui também está com a essência. gente a Ledinha, né? A Ledinha, ela é uma mulher muito, né, muito virtuosa. E ela falava muito para mim, assim, desde quando eu conheci a Ledinha, ela colocando claramente, assim, olha, quando a gente olha, né, uma visão de casamento, quando a gente olha uma visão de parceria, são dois ali, só que para Deus é a visão de um só. E isso é muito interessante, né, Ledinha, que está aqui ainda com a gente. É muito interessante a gente pensar nisso, porque é como a Isabel colocou, a submissão, principalmente quando a gente fala do casal, É para a mulher. desafiador. Hã? É desafiador. Desafiador. E é isso, né? E a Ledinha colocava. E é muito interessante, e a gente vai ter um dia a Ledinha aqui com a gente para contar a grande experiência dela de vida, né? Mas além de todas as dificuldades que foi passado ao longo da vida dela, ela ter essa clareza. E ela continua falando, Lani, não é você e Richa, não é o fulano e a fulana, não é o pastor Maurício e a pastora Elisete. Para Deus é um só. A visão de Deus, da bênção é um só. E aí a gente volta na nossa história de Ruth, que é, por quê? Porque Boaz e Ruth passam, né, a ser um só, e aí a gente tem aí toda uma relação onde tem Obed, seu filho, pai de Jessé, Jessé pai de Davi, a gente tem todo um caminho que foi escolhido por Deus, né? Então isso é muito interessante. É verdade. A É mulher, gostoso. Gente, né? coloca aqui pra gente se tá gostando do bate-papo, se tá legal, se vocês... então, assim, assimilando o que está sendo tentado passar aqui com todo o coração e todo o conhecimento da nossa pastora, né? Vai colocando aqui para a gente, vai incentivando aqui, porque essa trajetória, esse projeto é um projeto de Deus, que nasceu no nosso coração através de Deus e vai ser todo esse ano, né? Todo sábado, às 8 horas da manhã, a gente vai estar aqui para falar de algo que seja sempre assim, relevante, pertinente e necessário nas nossas vidas, né? Vamos lá. Sim, quando se fala, né, da submissão da mulher no casamento, entre marido e mulher, tudo que vem do homem, né, ele distorce aquilo que Deus coloca. Deus colocou a submissão da mulher sobre uma mesma missão. Os dois acabam sendo um só, no mesmo propósito, homem como cabeça, mas eles trabalham para o bem comum, o bem da família, né? Quando você vê um casal, né, fechamento bem alinhado e ajustado, gente, pouco provável de dar errado, concorda? Deus ali, ele sela. E ali a família fica forte. A palavra de Deus diz, né, que um reino dividido, ele não existe. Então, cada um no seu papel. O problema é que o homem, ele acabou afugentando bastante a mulher. E a mulher, então, de uma forma, né, ela veio tentando, né, se desfazer disso. E aí, sem a orientação de Deus, ela saiu do 8 para o 80. Então, não é isso que Deus quer. Deus busca a unidade. Nós somos um só em harmonia. E isso é algo bem delicado, mas possível. Mas possível. E é interessante, ó, quem está aqui com a gente botou uma mensagem foi o Richard, né? O José Richard. Colocou aqui, assistindo para compreender melhor. Que é muito mundo feminino, é verdade. E a Ágata, tô amando. Que bom, Ágata. Nós mulheres, né? Nós somos muito de falar. Quem conhece Lani sabe bem disso, né? A Lani, ela tem muito conhecimento, a Lani tem um know-how, um cabedal assim, de informações enorme. Imagina, a mesa com a Lani, e ela fala, e ela conta as suas experiências e tal. E, enfim, é uma mulher que chega e marca. Vai essa mulher querer ser submissa a alguém por livre e espontânea vontade? Gente, para qualquer um de nós é desafiador, convenhamos. Mas eis a diferença quando você se submete, né, ao querer de Deus. Isso é tremendo. É porque realmente você é virtuosa. É porque realmente há a marca de Cristo aqui em você. Tremendo isso. Glória a Deus. Aí o PH colocou verdade. Realmente. Eu falo assim, a sensação, sabe, pastora? E eu acho que para as pessoas que me conhecem, eu vivo e quero continuar vivendo meu primeiro amor com Deus. A mudança que Deus tem feito na minha vida não é pouco.
Por isso que hoje eu acordei 6 horas da manhã, 6 e pouco. Eu falei, Senhor, eu fico tão feliz em saber que Deus está me dando a oportunidade de levar, né, com as pessoas, com pessoas como a senhora, como você, como outras, como Isabel, como a Madelon, que é a semana que vem, como outras grandes mulheres, um pouco do conhecimento, para que as pessoas possam querer, desejar esse Deus maravilhoso. Porque, assim, dificuldade a gente vai viver. É Agora, verdade. gente, sem Deus é desesperador. É Mas verdade. com Deus, quando a Ah, gente tem esse amor, quando a gente tem esse carinho, quando a gente tem sim. tudo isso que foi colocado, a obediência, a submissão a Deus, as outras coisas se tornam leves. E a Exatamente. gente aprende a viver. Isso é Suave. tão gostoso. Porque, assim, tenho certeza que até minha postura enquanto mãe, a minha postura enquanto esposa, minha postura enquanto líder, a minha postura enquanto todas as condições na vida, né? A gente vive papéis na vida. A gente, com Deus, tudo é mais lindo, mais leve. E a gente vê que é a gente que está aprendendo, a gente que precisa ser lavado, limpado, né? Esfregado, tirado, sendo tirado todas aquelas sujeiras, né? Isso é bem Então, interessante. Ai, desculpa, mas falar de Deus para mim é sempre emotivo. Eu sempre me sinto isso emocionada. é verdade. Passa a verdade. Isso é muito E bacana. E a Carmen colocou aqui para gente, se eu não estivesse na submissão de Deus, já teria chutado o balde de muitas coisas. Realmente, Carmen, se a gente Ele e não todas estivesse nós. na submissão de Deus, né? E olha que lindo, né? A pastora dá um depoimento que há anos e anos atrás ela foi ordenada pastora através, né, do conhecimento de vocês. Então, às vezes a gente não, naquele momento a gente não vê que para alcançar coisas tão grandes de Deus, a gente precisa estar passando por algumas dificuldades, né? Mas aí quando a gente olha e vê os frutos que Deus gerou na nossa vida, é tão maravilhoso, é tão grandioso. Gente, é muito bom. Gente, não Ah, não. parece, mas já são 8h55. Ah, não. Não parece, Ah, não. mas já são 8h55. E aí, eu queria que a pastora, né, destacasse assim 2, 3 pontos assim bem relevantes para a gente guardar desse nosso bate-papo de hoje, né, falando dessa mulher virtuosa, que você deixasse bem cravado aqui algumas coisas que você, de tudo que você falou maravilhosamente bem, mas destacasse 3 características ou 3 coisas que nos ajudam e favorecem muito, muito, muito nesses tempos de hoje. E você que está aí acompanhando a gente, se quiser uma oração, alguma coisa específica, coloca aqui, porque a gente logo depois vai orar, né? Fazer a nossa, deixar uma reflexão para vocês e aí a gente ora e encerra. Porque a gente também sabe que temos o dia, precisamos dar atenção à família. Exatamente o que a pastora falou, né? A gente com Deus sabe equilibrar também todas as coisas, né? É maravilhoso, Carmen, vai acabar, tá tão bom. A gente ainda vai, eu creio em Deus, que a gente ainda vai fazer um congresso maravilhoso para estar todas nós ali colocando e compartilhando, né, nossas experiências, conhecimento e conhecendo cada um. Mas aí a gente vai estar trabalhando sempre dentro desse tempo para que você possa estar aqui com a gente, sabendo que depois você pode continuar com seus afazeres. Vamos lá, pastora. Deixa eu tentar, né, ser bem breve. Eu acho que uma mulher virtuosa, né, dentro daquilo que a gente falou hoje, né, é o ser dela, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, na realidade, uma mulher virtuosa é ser cheia do Espírito Santo. Só que cada uma de nós somos templos. Essa carne aqui é um templo. E cada uma é responsável por aquilo que carrega. Então, as pessoas, né, amarguradas, as pessoas rancorosas, elas vão acabar o quê? Desencadeando, vão demonstrar, manifestar intolerância, vão manifestar racismo, vão manifestar soberba, ostentação. E a mulher virtuosa? Ela só é percebida, né, quando você convive com ela. Porque, ao olhar no primeiro momento, nós temos as pessoas bem armadas, não existem pessoas feias. Existem pessoas trabalhadas, né, mulheres mais trabalhadas do que outra. Só que aquilo, muitas das vezes, e poucas vezes, refletem realmente o que tem dentro. Então, uma das maiores virtudes que eu acho de uma mulher virtuosa é ser verdadeira, ser autêntica.
ela tem a sua identidade, não negocia os seus princípios. E ela, né, é uma pessoa generosa, ela é uma pessoa íntegra, é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa alegre. E a alegria dela é uma decisão. Como assim uma decisão? Ela decide, ela é constante. Não tem a ver com fatores externos. Os fatores externos não vão alterar o seu bem-estar. É ela que determina. É ela que determina o que será, o que vai acontecer. Na realidade, ela acaba não sendo um termômetro. Ela não vai dizer se a temperatura está boa, está ruim. Não. Ela é o termostato. Ela vai chegar e trazer leveza, como a Lani bem falou. Se ela chegar num ambiente árido, ambiente seco de disputa, de murmuração, de angústia, de medo, de tristeza, ela chegando ali, ela vai trazer a unidade, ela vai trazer leveza, ela vai trazer alegria, esperança. Então essa, né, eu acho que é uma marca muito evidente de uma mulher verdadeira, né? Ela exala o bom aroma de Cristo. E hoje em dia, se tivesse assim, uma dica para dar nos nossos dias, seria: vamos começar a ponderar, começa a viver o hoje e tem uma decisão de se regozijar com o hoje. É uma manhã que não volta mais. Daqui a pouco nós vamos estar aí com nossos afazeres, que seja leve. Que não vamos apenas deixar que o evento em si, mas a preparação do evento seja tão bom quanto o próprio evento. Que o que passou não seja um peso para nós, seja apenas, eu só vou pensar, trazer comigo na minha bagagem o aprendizado. O amanhã eu vou deixar para Deus, que eu não posso fazer nada. Agora o hoje eu vou viver, eu vou transformar esse hoje. Ah, mas está chovendo. Vai ser uma tarde maravilhosa, Deus está regando a terra. O sol está muito quente. Glória a Deus, vai secar muita roupa, eu vou poder fazer muitas coisas boas. É o teu olhar. Se o teu olhar for bom, todo o teu corpo será. Então, se eu tiver agora, né, um conselho para dar, entrega a tua vida para Cristo. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele vai direcionar os teus passos. Se deixar, Glória a Deus. eu vou falando, não posso. É a Glória Lani a que me deixa Deus. assim. É maravilhoso, né? A Carmen colocou, vai acabar, vai. E a Isabel, o que... Lani, eu gostei da tua ideia, hein? Da força da mulher fazer um encontro de mulheres. Certeza. Essa Gostei. é o pedido do coração para Deus e vamos deixar Glória a Deus. acontecer. A Isabel colocou, que prazer ouvir vocês, né? Muito, muito, muito gostoso. Mas, gente, a gente fixou essas coisas que a pastora colocou agora no final e eu gostaria de sempre, né? Deus tocou no meu coração para a gente sempre ao final deixar uma reflexão, um exercício para que vocês reflitam sobre tudo que a gente fala. E aí eu queria, né, se vocês têm aí um pedacinho de papel para não esquecer, não precisa fazer agora, mas é para que vocês possam depois, né, escrever no papel, relacionar todas as características que vocês reconhecem em vocês. Escrevam no papel, todas que vocês reconhecem hoje. Né? Pega o teu papelzinho e divide ao meio, né? Então é como se você pegasse e fizesse assim, né? Fizesse uma divisão. De um lado, você escreve todas as características, todas as qualidades, tudo aquilo que você olha para você e vê em você. E desse lado aqui, você escreve para você o que seria uma mulher virtuosa. E faz uma relação se aquilo que você tem, você realmente identifica como uma mulher virtuosa. E aí você começa a pedir a Deus para trazer para a tua vida aquilo que falta para que seja reconhecida uma mulher virtuosa, que você possa trazer para a sua vida. E aquilo que tiver na lista, que não é bom, que não agrada a Deus, que não faz parte do caminho de Deus com você, que Ele te ajude a tirar. Porque o mais legal, o mais importante, é a gente dar luz para entender e ver quem somos nós, como a pastora falou. Alguns momentos, ser autêntica, ser verdadeira. Nós não somos, se nós estamos aqui na Terra, porque nós precisamos ainda ser cuidados para sermos tratados. Porque a gente só vai chegar bem lá no céu. Até lá, como o nosso pastor Maurício, né, pastora, fala muito, estamos no processo. E esse processo, a gente precisa ter consciência dele.
Não é para mim, não é para pastora, não é para colega, é para você. Pegue o seu papel, separe em dois e descreva tudo que você vê em você, né? Tudo aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Do outro lado, tudo aquilo que seria uma mulher virtuosa para você, mediante o que você ouviu, mediante o que Deus fala na palavra com você. E aí você faz um link e entendendo, ainda faltam algumas coisas. Busque, peça a Deus para que traga essas características, essas qualidades, essa forma de ser, essas atitudes para a sua vida como ser uma mulher virtuosa. Gente, eu também acho, Carmen, que a pastora Elisete é um exemplo de mulher virtuosa e de Deus. Também Gente, Carmen é minha considero. amiga. Carmen é uma pessoa, uma guerreira maravilhosa. Admiro muito. Agora eu vou te pedir, pastora, eu abri com oração e eu pedi para você orar por todas nós, por todo o projeto, por todas as mulheres virtuosas, para que a gente possa depois fechar. Amém, amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, ainda que curto, mas foi um momento singular. Nós pudemos, Senhor Deus, nos unir e juntas compartilharmos, meu Pai, assuntos concernentes ao teu reino. Ah, Senhor, como bem falou a tua filha, estamos no processo, meu Pai, de sermos aperfeiçoadas por ti. Queremos, meu Pai, cada uma de nós sermos mulheres virtuosas. Ah, Senhor, só o Senhor pode. Que tu possa, Senhor, adentrar no íntimo do nosso ser e tirar, meu Pai, todas as mazelas, todos os medos, inseguranças, tudo aquilo, Senhor Deus, de agentes limitadores, tudo aquilo, Pai, que nos coloca para baixo e que nos leva para longe de Ti. Que o Senhor possa tirar e nos encher da Tua unção, da Tua alegria, do Teu amor. Porque, Senhor, nós queremos, ó Pai, transbordar a paz, transbordar a alegria, transbordar amor nos nossos. Nós queremos, ó Pai, em Ti impactar a sociedade. Em Ti, Senhor, nós desejamos sim grandes coisas. Que se cumpra o Teu projeto, o Teu propósito nas nossas vidas. Senhor, dá cada vez mais sabedoria, ilumina nossa mente, Pai, nos guia num bom caminho. Toma Lani Menezes nas Tuas mãos, Pai. Esse projeto, Senhor, que o Senhor colocou no seu coração. Que Tu continue, Senhor Deus, a abençoar, abrindo portas, Pai. Porque grandes coisas o Senhor tem reservado, Senhor. Então que Tu possas abençoar ela, seu lar e a sua família. Todo esse projeto, todos que aqui estão ouvindo, todos que ouvirão mais tarde, que todos sejam alcançados pela Tua graça, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Obrigada. Amém. Gente, só para agradecer cada um que está aqui conosco. Obrigada por estar aqui. Obrigada por ter deixado sua mensagem ou apenas ter participado, só de ouvir. A ideia foi como foi falado, vai ficar gravado, né? Eu vou ter que fechar aqui direitinho, como me ensinaram, para ficar bonitinho no Rios, lá da Força da Mulher Cristã. A Carmen colocou uma coisa assim, como é difícil, né? Algumas pessoas não passam pelo processo. Mas a ideia, sabe, desse encontro é que a gente possa unir forças e ajudar todas aquelas mulheres que precisam passar pelo processo. Né? Porque Deus vai nos dar a direção, dar a mão e a gente vai junto, passando pelo processo. É muito lindo. Olha, a pastora Tereza Cristina, ele chegou agora, que legal, muito legal. A Paulinha, maravilhosa aqui da ilha. Ai, que delícia, gente. Né? A Guacirema também entrou. Ai, gente, muito delícia. Obrigada, mas a gente já está acabando. E lembrando para vocês que sábado que vem, às 8 horas, quem vai estar aqui com a gente conversando vai ser a nossa pastora também, Madelon, daqui da igreja, da Casa, Ministério Casa do Rei. E o nosso tema da semana que vem vai ser o que é viver o propósito de Deus. Então, vem estar conosco, também vai ser uma benção. A Madelon é uma pessoa maravilhosa. Tenho certeza que vocês também vão ser edificados. Mais uma vez, pastora, muito obrigada por você estar conosco, abrir seu coração, nos orientar, sempre nos ajudando a caminhar. Muito obrigada, que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua família e por onde você passar. Gente, ó, beijo para vocês. Soltem seus coraçõezinhos aí para falar para a gente que foi legal.
E obrigada, que Deus abençoe e dê um sábado abençoado para cada uma que está aqui e suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau para você.